Olá, minha querida aluna, meu caro aluno, continuando nossa conversa sobre a Lei 9.099, vamos agora para o nosso quarto bloco da lei. Então, na verdade, a gente está continuando o que a gente terminou no bloco anterior, onde eu chamava a atenção de você para quê? Tem uma petição inicial, que é o início da ação, o juiz vem, recebe a inicial e manda citar o réu. Para quê? Para comparecer à sessão de conciliação. Lembra que o réu vai comparecer ele não comparece para contestar a ação. Ele comparece, na verdade, numa sessão de conciliação. O que pode acontecer lá? Haver a conciliação. Haver a conciliação, o que o juiz faz? O juiz dá a sentença, homologando aquela conciliação. Lembrando que essa sessão pode ser presidida pelo juiz leigo ou pelo conciliador. Assim sendo, tem que ser remetido ao juiz de direito para dar a sentença de conciliação. A sentença que homologa a conciliação, sentença essa que vai ter um título executivo judicial, que fará título executivo judicial. Combinado? Vamos seguir mais um pouquinho. Segunda hipótese que pode acontecer, dele não comparecer. Então, se ele não comparece, o juiz vai dar desde logo a sentença ali. Quem é que dá essa sentença? É o juiz togado. Então, ele não comparecendo, o juiz pode dar a sentença desde logo. E aí é o juiz togado que vai fazer. Terceira hipótese é no artigo 24, que é uma hipótese mais para cair em prova do que na prática. Na prática não é muito comum, mas na prova é. Que é o seguinte: não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juiz arbitral. Então, o que é isso? Não havendo acordo, as partes poderão, logo de cara, optar pela arbitragem. Então, eles vão submeter o caso à arbitragem. Toma só cuidado, que essa parte agora é uma parte que pode cair em prova, né? Já caiu, mas na prática é quase improvável isso ocorrer. Está mais na teoria do que na prática, que seria o quê? As partes mandarem aquilo para um árbitro, tá bom? O que ocorre? Esse juiz arbitral, ele é instaurado independentemente de termos de compromisso, porque normalmente uma arbitragem que é um substitutivo da jurisdição, a arbitragem que tem o papel de substituir a jurisdição, a arbitragem normalmente a arbitragem, ela começa com termo de compromisso. Nesse caso, não há necessidade. Devido ao informalismo, vai direto para quê? Para a escolha do árbitro pelas partes. Tá bom? Se por acaso esse árbitro não estiver presente, o juiz vai convocá-lo e vai designar a data de audiência de instrução. O árbitro vai ser quem? O árbitro será escolhido entre os juízes leigos. O árbitro será escolhido entre os juízes leigos, tá bom? Joia? Então, vamos lá. Artigo 25. Deixa eu só apagar aqui, para a gente poder marcá-lo bem. O artigo 25 vai chamar a atenção da gente para o seguinte. Deixa eu só fechar aqui, que é o seguinte. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz. Ele vai agir como se fosse, entre aspas, o juiz. Só que ele pode decidir o quê? Por equidade. Ele vai poder decidir por equidade. Diga-se passagem, da mesma maneira que o juiz de direito vai poder decidir, até porque a equidade está presente no juizado. A equidade pode estar presente em sede de juizado. Beleza? Joia? Terminada a instrução, ou nos 5 dias subsequentes, ele pode fazer na hora que acabar a instrução, para quem não está muito familiarizado, essa palavrinha instrução quer dizer o quê? A fase probatória, tá bom? A instrução vem a ser a fase probatória. Então, encerrada essa fase probatória, nos 5 dias subsequentes, o árbitro vai apresentar o quê? Um laudo ao juiz togado. Então, o árbitro vem e apresenta o laudo ao juiz togado. Por que ele apresenta o laudo para o juiz togado? Porque como essa arbitragem se iniciou-se dentro de uma ação,
Repara bem que normalmente, na prática, a arbitragem ela evita a ação. A arbitragem ela tem um papel de substituir a jurisdição. Ela é um dos substitutos da jurisdição. Ela evita a ação. Só que aqui tem uma peculiaridade. Por isso que na prática não é muito comum. A arbitragem está se dando dentro do processo. Então, está rolando uma ação e as partes decidiram uma arbitragem. Então, nesse caso, o processo fica suspenso, aguardando a solução desse árbitro. E dada a solução do árbitro, é preciso que volte ao juiz de direito para ele dar uma sentença. Pois como há um processo só termina com a sentença. Então, tem que voltar ao juiz para que o juiz possa o quê? Possa homologar essa sentença. Então, pode estar uma sentença homologando isso. E essa sentença judicial, ela será o quê? Ela será irrecorrível. Essa sentença judicial, ela será irrecorrível, tá bom? Essa sentença judicial não caberá recurso. Joia? Posso apagar? Então, preste atenção aqui. Então, o que a gente está vendo até agora? Vamos só recordar, para a gente não ter problema em entender o que vai acontecer aqui no 27. A gente vai levar um sustozinho aqui no 27. O que a gente tem que entender que até agora aconteceu? Primeiro, iniciou-se o processo, né? Chama o réu a fim de que dele participar da sessão de conciliação. O que pode acontecer? Haver o acordo, a gente já viu isso. Segunda hipótese, ele não comparecer. Não compareceu, o juiz vai dar a sentença desde logo. Quem é que dá a sentença? O juiz togado. Lembrando, se houver acordo, o conciliador pode fazer essa audiência, pode conduzir o acordo. O juiz leigo a mesma coisa, mas tem que haver sentença homologatória do juiz de direito. Lembra que é sempre o togado que dá a sentença. Terceira alternativa não foi feito acordo, as partes compareceram e elas querem o quê? Arbitragem. Então o processo fica suspenso, encaminhado ao árbitro. O árbitro fará a instrução. Esse árbitro, feita a instrução, vai ao final dela dar o esboço de sentença por equidade, podendo até julgar por equidade, e encaminhar a quem? Ao juiz de direito, para que esse juiz de direito venha e profira a sentença homologando aquela arbitragem. Quando o juiz fizer isso, essa sentença ela é o quê? Irrecorrível. Toma só cuidado quem não tem muito base em processo, para não achar que toda arbitragem é assim. Na verdade, isso aqui é uma exceção. A arbitragem normalmente não é assim, tá bom? Outra coisinha que pode acontecer. Não houve acordo, as partes compareceram, não houve juízo arbitral. Então, nesse caso, o processo segue. Então, como ele diz aqui, não instituído o juiz arbitral, não havendo acordo, proceder-se-á imediatamente a audiência de instrução e julgamento. Então, vai ser imediatamente marcada a audiência de instrução e julgamento, tá bom? Que pode ser feita na hora, tá? Teoricamente, a audiência de conciliação pode se transformar em audiência de instrução e julgamento. Para isso, para que as audiências de conciliação se convertam em audiência de instrução e julgamento, é preciso que não haja prejuízo para a defesa, desde que não haja prejuízo para a defesa, tá bom? Joia? Parágrafo, então, o que é importante aqui? É uma coisa que só tem no juizado. Essa audiência de conciliação revertendo numa audiência de instrução e julgamento. Então, essa audiência de conciliação revertendo nessa audiência de instrução e julgamento. Beleza? Outro toque importante. Para que isso ocorra, a defesa não pode ser prejudicada. Se não for possível realizar imediatamente, né, não dá porque precisa de testemunha, precisa de uma prova técnica e etc., a audiência de instrução e julgamento será designada no prazo de 15 dias subsequentes. Então, repara bem, ou ela é feita na hora, ou se designa um prazo nos 15 dias subsequentes. Então, ela é feita na hora ou nos próximos 15 dias. Nesse caso, é preciso dar ciência desde logo às partes, às testemunhas, se por acaso estiverem presentes, para comparecer a essa audiência de instrução e julgamento. Então, se não der para fazer na hora, nos próximos 15 dias, ela será realizada. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui o 28, para a gente fazer uma marca aqui nessa audiência de instrução e julgamento.
Na audiência de instrução de julgamento serão ouvidas as partes. O que é isso? Depoimento pessoal. Vai ser colhida a prova, que houver necessidade, e em seguida vai proferir a sentença. Então vamos lá, como é que vai ser aqui então? Como é que vai ser a ordem? Primeiro, depoimento pessoal. Depois, ele chama de colher a prova. Qual é a prova aqui? Basicamente, a prova aqui é a prova testemunhal. Aí você fala assim, mas Guerra, por que você fala assim, basicamente prova testemunhal? Pode não ser? Pode. Pode ser, por exemplo, aqui pode haver necessidade de ser um exame técnico. Não sei se você lembra da possibilidade de você ter no juizado um exame técnico. Então, se você tem no juizado um exame técnico, então nesse caso, nessa hipótese, o que ocorre? O juiz pode querer ouvir essa pessoa que fez o exame técnico aqui, tá bom? Normalmente é testemunha, mas se houver um exame técnico, pode ser que o juiz queira ouvir. Nem sempre ele vai ouvir, mas ele pode querer ouvir. E depois a gente vem e profere o quê? A sentença. Então a ordem é justamente essa. Começa com depoimento pessoal, prova, em princípio testemunhal, ouve primeiro a testemunha do autor, depois do réu, e a gente parte para a sentença. Legal? Vamos seguir? Artigo 29, deixa eu só fechar aqui, para não ter dúvida. Artigo 29. Serão decididos de planos todos os incidentes que possam intervir no regular prosseguimento da audiência. O que é isso? Para quem domina processo, é que aqui não há uma fase de saneamento. Não há uma fase para você sanear o processo. A Guerra não domina o processo. Poxa, como é que eu vou ficar inferiorizado? Não, você vai ficar o simples aqui para não errar em prova. Todos os incidentes que possam intervir no regulamento, no procedimento do processo, vão ser decididos na própria audiência. Então, tudo que puder atrapalhar o prosseguimento da audiência vai ser julgado ali. Exemplo, houve um pedido para indeferir uma testemunha, é ali que vai julgar. Houve um pedido para indeferir a prova pericial, a prova técnica, perdão, aqui não tem prova pericial, prova técnica, é ali. E todas as demais questões que não forem atrapalhar a audiência vão levar para quê? Para a sede de sentença. Todas as demais vão ser levadas para a sede de sentença. Tá joia? Outra coisa importante aqui. Na audiência podem ser juntadas as provas documentais. Na audiência pode ser juntada provas documentais. Então, se na hora da audiência forem juntadas as provas documentais, será naquele exato momento apresentado à parte para que ela possa fazer o contraditório. Então, naquele momento, você vai apresentar a outra parte para que ela possa fazer o contraditório. Beleza? Então, naquele exato momento, você apresenta a outra parte. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, venha assistir todas as nossas aulas do nosso super curso do LAC Concurso pro TJ Paraná 2017. Meus amigos e minhas amigas, nós preparamos um curso aí para vocês com o nosso personal coach, que é a nossa proposta pedagógica super diferenciada, que é focada em resultados. Papo reto com vocês. Aqui no LAC Concursos, você estuda em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E papo reto com você, cara, ó, quero olhar nos seus olhos, cara, o seguinte, ó, se você cumprir todas as nossas metas, assistir as nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas, pode ter absoluta certeza que você vai ficar muito competitivo no concurso do TJ Paraná. E o nosso curso tem o melhor preço, melhor custo-benefício do mercado, são apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá aí centenas e centenas de videoaulas à sua disposição. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês aqui no LAC. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, clique lá no nosso site, lacconcurso.com.br, e menu Documentos, e você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus. Fui. Tchau, tchau. Clique lá.